não tenho muito conhecimento sobre o mercado só, mas eu estou acompanhando. Ótimo. Muito bem. Mais o Bernardo Tá também. gravando já, professor. Beleza. Então, vou compartilhar aqui a apresentação. Vou começar a nossa aula 6, né? Do tema avaliação de investimentos. Quem for olhar no material direto da Modara, então seria Costs of Debt and Capital, que é o capítulo que a gente tem, o capítulo 8 do Damodar. Tá? O que é uma dívida? Que é o tema da aula de hoje. Né? Por que a gente precisa da dívida, né? Na avaliação de uma empresa? Tá? Por incrível que pareça, uma empresa endividada vale mais do que uma empresa sem dívida. E isso acontece porque, se nós olharmos um demonstrativo financeiro, balanço patrimonial, a gente tem debit e equity. Equity é patrimônio líquido no português, né? E isso aqui ele está colocado no balanço patrimonial em ordem de exigibilidade e também de diferença de custo. Tá? Ou seja, a dívida, teoricamente, tem um custo menor do que o patrimônio líquido. Né? Então, se eu usar o caminho inverso, né, de aumentar a proporção de dívida em relação a equity, eu vou estar reduzindo o meu custo total da empresa. O custo total da empresa é o Weighted Average Cost, isso aqui também do inglês, né? Ele vai ser uma relação proporcional que você possui de debit e equity. Tá? Então, ela vai variar de acordo com essa proporção que você tem em relação ao que você tem de dívida e o que você tem de equity. Tá? Então você vai ter essa proporção aqui sendo considerada. Então, se você reduz o custo por usar capital de terceiro, por que capital de terceiro é mais barato que o da empresa? Como eu disse, teoricamente, a empresa tem que dar mais dinheiro do que qualquer dívida que ela assuma. Né? Ela tem que ganhar mais dinheiro para poder pagar a dívida. Então, ela tem que ter um retorno maior. Como eu estou desenhando aqui, um retorno maior do que a dívida. Isso teoricamente. Tá? Se fosse nos Estados Unidos, essa lógica é verdadeira. No Brasil, acontece muito dessa lógica ser diferente. Tá? Do custo de dívida ser mais alto do que usar patrimônio líquido. Né? Essa é a realidade do Brasil, infelizmente. Né? Por isso que, com a taxa de juros elevada, né, os empresários ficam receosos, né, de fazer qualquer investimento no ativo. Tá? Porque qualquer coisa que eles consigam fazer com o ativo vai gerar um lucro menor do que o ganho financeiro. Né? E aí isso se inverte. Tá? Isso se inverte. O que não é bom para nós no Brasil. Né? Tá? Não é bom para ninguém. Bom, então o que é dívida?
Dívida é qualquer coisa, né, que atenda a 3 critérios. É um compromisso, a gente tem um compromisso contratual, né, que tem que ser cumprido de qualquer jeito, estando boa a economia ou estando mal a economia, a gente tem que pagar igual. Tá? Esse compromisso normalmente é dedutível do imposto, né, no Brasil é um imposto de renda, tá? Então todo compromisso com dívida que é dedutível. E a falha em a gente cumprir o compromisso pode custar o negócio, né? É como alguém que tem um aluguel atrasado, está sujeito a sofrer despejo, né? Ação de despejo. E numa empresa é a mesma coisa, se ela não quita, ela não cumpre os seus compromissos, ela está sujeita a perder o controle do negócio, né? Tá? E passar para a mão de terceiros, o próprio banco, né? Então, usando esse critério, todo compromisso com juros, tanto de curto quanto de longo prazo, é uma dívida, né? E da mesma forma, como eu citei o exemplo do aluguel, todo compromisso de locação também é considerado uma dívida, tá? E aí começa a diferença entre finanças e contabilidade. Na contabilidade, a locação não vai aparecer no balanço patrimonial. E nós, em finanças, nós vamos ter que ativar as despesas de aluguel, de arrendamento, né? Elas vão ter que aparecer no balanço patrimonial, para mim poder considerar ela como dívida e calcular o custo do VAC. Tá? Então, os itens abaixo também podem ser dívida, além de empréstimos, né? Se eu considerar créditos de fornecedor, compra de mercadorias a prazo, e o fornecedor nos concede desconto, né? Eu abrir mão do desconto é um custo, tem juros, né? Então eu posso considerar como uma dívida também, né? E obrigações também como pensões de saúde, em que a empresa é, por lei, responsável pelo subfinanciamento, ela tem que pagar uma parcela daquele valor de pensão ou de saúde, né? Com pagamentos fixos em anos futuros, que aí você consegue calcular o valor presente da dívida. Então também é considerado como dívida. Tá? Como é que a gente estima uma dívida? Eu quero avaliar uma empresa, eu estou do lado de fora, eu não sou o dono da empresa, que conhece todos os empréstimos que ele tem, que taxas de juro eles têm, né, tem guardado os contratos com os custos reais, né? Eu estou do lado de fora e não tenho acesso a isso. Então, de alguma forma a gente tem que levantar esse custo. O ideal seria se a gente tivesse acesso ao histórico da empresa, né? Eu acessar o histórico de empresas recentes, né? Por isso que tudo que é banco, eles pedem para vocês, se vocês já têm conta corrente, para compartilhar seus dados financeiros, né? E aí, dessa forma, eles têm um acesso ao histórico de vocês, né, de empréstimos, e, consequentemente, com base nisso, vão criar um rating de taxas de juros em que vocês vão estar sujeitos, de acordo com o seu histórico, né? Se é bom pagador, se é mau pagador, se deve para alguém, se não deve, né? E olhando o rendimento até o vencimento desses títulos, né, em circulação também, seria outra forma da gente estimar a dívida de empresas, principalmente empresas de capital aberto. Eles emitem debêntures, né, que seriam um cheque voador, né, que antigamente se tinha, um cheque pré-datado, é uma debênture, é a emissão de um título que tem normalmente, então, uma taxa de juros e um prazo
definido e aquilo ali é um título de dívida. Tá? Então, seria outra forma da gente mensurar o custo de dívida das empresas, mas são poucas as empresas, né, no Brasil que emitem títulos de dívida privado. A maioria das empresas do Brasil são empresas de capital fechado, pequenas empresas, microempresas, né, não têm acesso a esse tipo de produto, né? Outra forma seria a gente consultar a classificação da empresa. Eu não tenho acesso aos dados da empresa, estou olhando de fora. Ela é uma empresa de capital aberto, estou avaliando, então ela opera em bolsa de valores. E aí, então, por ela já ser grande, ela passou pelo crivo de avaliação de técnicos que foram treinados a esse conteúdo que vocês estão sendo apresentados. E aí criaram uma classificação da empresa, né, de risco dela, como o banco faz, né, de classificação de risco de empresas e também de pessoas físicas. Né. Então, eu consultando a classificação da empresa, eu consigo estimar o custo da dívida da empresa. Tá? Exemplo, uma outra forma aqui de chegar então ao custo, usando essa classificação, né, chamada de classificação sintética, em que a gente usa esse índice aqui, tá, que vocês aprendem lá em análise fundamentalista, que é a relação de cobertura de juros. Você pega o lucro antes dos juros e imposto de renda da empresa e divide pelas despesas de juros da empresa. Então você tem ideia de quanto ela tem de lucro, para pagar cada real de dívida. Isso dá uma proporção, uma relação de cobertura. Ela tem lá R$3 de lucro para pagar cada R$1 de dívida, né, de juros, de juros. Então você teria uma relação de proporção de cobertura, né? Isso poderia ser usado se fosse, né, se a nossa gestão ministerial da economia fosse técnica, ou priorizasse a técnica, né, qual é a relação que existe entre a arrecadação líquida do Estado em relação aos juros pagos pela dívida. E aí vocês iriam ver que o Brasil não gera superávit primário para cobrir as despesas de juros. Então, eu tendo prejuízo, né, seria aqui o termo correto, tendo prejuízo, eu não consigo cobrir as despesas. Se eu não tiver aqui um superávit primário, de ter uma arrecadação maior do que as despesas, e as despesas são, no Brasil, crescentes. Então, não sobra para os juros. Aí, como é que se faz? Títulos públicos, né? Emite títulos públicos para pagar a dívida. E aí acontece da gente estar perto dos 100% do PIB, né? Então, daí eu já não estaria mais falando em lucro da arrecadação do Estado, eu estaria falando da receita da empresa, a receita Empresa Brasil, chamada PIB, se equivalendo ao que se tem, né, de despesas. Tá? É algo assustador. Né? Então, para o índice de cobertura de juros, pegando aqui um exemplo da Embraer, com dados do livro do Damodar, lá de 2003, né? Isso aqui vocês poderiam pegar qualquer dado atual e fazer o mesmo cálculo. E fazendo a média das despesas e do LAGI entre 2001 e 2003, vocês teriam esse cálculo aqui, uma cobertura de 3,5. O meu exemplo aqui foi 3, da Embraer é 3,5 para cada um de dívida, né? De juro de dívida. Tá?
Então, com base nessa relação de cobertura, a gente entra numa classificação da empresa, feita por empresas profissionais, né, que estudaram finanças, e aí atribuem uma taxa de juros para aquela empresa. Então, outra questão, a questão dos aluguéis que eu falei, né, aluguéis operacionais, eu preciso ativar nas minhas despesas para achar essa relação de cobertura de juros. Então, eu vou somar o LAGIR, as despesas de aluguel do ano corrente, e vou também acrescentar no denominador as despesas de aluguel. Né? Exemplo, isso acontece com grandes redes de varejo e bancos, né? Você pega aí uma Magazine Luiza, né? Pega uma Quero-Quero, grandes empresas, vocês vão olhar lá, tem 300 lojas, né? 300 lojas, nem sei quanto tem a Magazine Luiza hoje, né? Você vai ver dessas 300, 10 são próprias. Então elas trabalham extremamente alavancadas, né? Com uma dívida de 290 lojas, nesse meu exemplo aqui. Isso aqui é uma dívida astronômica que não aparece no balanço patrimonial contábil, né? Porque é um aluguel, não é. Tá? E aí então eu preciso ativar isso e considerar também na cobertura de juros. Bancos é a mesma coisa, né? Os bancos, com exceção do Sicredi, né, que normalmente é dono das suas próprias agências, a maioria dos bancos eles optam por vender o ativo e alugar o próprio ativo, né? Porque o aluguel sai mais barato do que o dinheiro emprestado a cheque especial para o cliente. Né? Então, você ter lá um imóvel na Rio Branco, em Santa Maria, do Banco do Brasil, que vale, sei lá, 30 milhões, né? E aí eu pagar um aluguel de 150 mil, de 30 milhões, isso é 0,5%. Eu pegar 30 milhões e emprestar para o povo santamariense que está endividado a uma taxa de 8%. Né? Então, eu já faria aí 240 mil, né? Ou melhor, 2 milhões e 400 mil. Um valor muito maior do que os 150 mil de aluguel. Né? Então, tem que ser considerado a despesa de aluguel no cálculo da cobertura de juros. Um exemplo aqui de classificação sintética é essa abordagem aqui de pontuação de Altman, chamada de Z-Score, que é uma cesta de índices que vocês aprendem em análise fundamentalista, e é uma regressão linear múltipla. Tem vários betas aqui, né? Então tem o beta 1, tem o beta 2, isso é uma regressão linear múltipla. Aqui é x1, aqui é x2, aí aqui x3, né? x4, x5. Né? E são índices que vocês aprendem em análise fundamentalista, dá um Z-score. Esse Z-score, ele está associado a uma classificação de rating. Né? Um A+, um BBB, né? Que nem a gente falou na classificação de rating de país, tem a classificação de rating para empresas. Então, quanto mais baixo for o Z-score, pior é a classificação da empresa. A classificação D seria a pior possível, né? Um Z-score de 8,15 ou mais daria um rating de nível A, né? Então uma empresa de alta credibilidade. Né? Bom, quem faz essas classificações? Né? Grandes players do mercado, pensando em mercado global, mercado americano, que representa 50% do mercado de capitais global. As três maiores são a Standard & Poor's, a Fitch Ratings e a Moody's. Todas elas, né, são reconhecidas pela United States Securities and Exchange Commission, né, como agências
oficiais de rating estatístico. É como se fosse um IBGE no Brasil, né, lá fora. Tá? Só que são empresas privadas, não tem relação com o governo, e são empresas centenárias, tá? Como vocês aqui podem ver, né? Exemplo de classificações que vocês vão encontrar, esses dados são da planilha da Modern, que vocês têm acesso. Se seguirem as lâminas do curso, tem o link para acesso a essas classificações de rating, né? Se forem tentar direto na Standard Poor's, na Moody's, qualquer uma delas, a Liffe, vocês vão ver que vão ter que pagar. Então, não se tem esse acesso à informação de forma gratuita, né? É que nem no Brasil, eu quero saber consultar o CDL, o Serasa, se a empresa está no Serasa. Você não consegue consultar sem pagar, né? Porque é uma empresa e ela vive de dinheiro. Então, com base nisso, nesses scores, você tem um spread de default. Tá? Como é que funciona? A gente calcula o índice de cobertura que eu mostrei ali no início da aula, que é o LAGI, né, sobre as despesas de juros, sobre os juros que a empresa paga, né? E eu vou olhar qual é o número que dá aqui, eu tenho a minha classificação e eu tenho o meu spread de inadimplência. Se ela for A, ela paga poucos juros. Se ela for muito endividada, ela paga muito juros, né? E aí está aqui em azulzinho circulado, tem duas tabelas de índice de cobertura de acordo com o tamanho da empresa, né? Se a empresa é grande, vale mais do que 2 bilhões, eu uso essa primeira tabela. Se a empresa é menor do que 2 bilhões, eu uso essa segunda tabela. E aí eu tenho o spread aqui, que é associado a essa empresa. Essas tabelinhas aqui são as mesmas da tabela anterior, no entanto, são dados de 2025. Já tem de 2026, mas eu não tive tempo de atualizar as lâminas aqui, né? E está em ordem invertida, o A está embaixo, e o D2 ou o D está em cima, né? A tabela anterior que eu mostrei, ela estava de ponta cabeça. E aqui estão os scores, que é o valor da dívida cobrada da empresa, né? O famoso CAD, tá? Cost da dívida, né? Debt cost. Aqui, para empresas que são do setor financeiro, elas têm uma tabela diferente de empresas não financeiras, né? Isso é outro detalhe bastante interessante. Se a gente olhar o mercado financeiro global, ele é bem mais equilibrado. Pegar a Bolsa Americana, as maiores empresas são normalmente empresas de tecnologia, né? E no Brasil, se vocês olharem das 10 maiores empresas da Bolsa no Brasil, 6 são financeiras, né? São bancos. Tá? Então, como é que a gente calcula a dívida? Eu vou pegar esse spread de inadimplência, que a gente achou com base na tabelinha de classificação sintética, e vou somar o que a gente aprendeu nas aulas anteriores, que era a taxa livre de risco, né? Para saber quanto é que a empresa paga de juros. Então é mais ou menos assim que funciona o dia que vocês forem trabalhar num banco e abrir a tela ali, né? Vocês vão alimentar os dados do cliente, o sistema, e o sistema vai dizer qual é a taxa de juros que você pode cobrar daquele cliente. O sistema, o que ele faz? O que vocês estão aprendendo. Ele já tem lá todas as tabelas parametrizadas, né? E aí, com base no que você informa do cliente, ela vai dizer, esse cliente você tem que cobrar 15%, esse outro cliente você não precisa cobrar nada. Né? Você pode dar cafezinho para ele, servir até oferecer a cadeira do gerente, que não paga nada. Aí tem outro que vai ter que pagar e tem que enfrentar fila, de acordo com sua
seu histórico de pagamentos, né? Então, no caso da Embraer, de exemplo, lá em 2004, ela tinha uma classificação na Standard Poor's de A menos mesmos, o que dá um custo de dívida de 9,2. Como é que é obtido isso? A taxa livre de risco, né? Mais o Country Risk Premium, que nesse caso aqui está sendo considerado do 2/3, né? Que é o spread de default do Brasil, porque ela, além de ter a sua classificação, a gente tem que somar o risco Brasil. Tá? E aqui, então, mais o spread de default, né, da empresa. Aqui eu vou ter Country Risk Premium, mas a spread de default do país. Tá? Spread de default do país. Então, pesos para o custo do capital calculado. Né? Quando eu pego o balanço, então, para que ficou inclinado, meu balanço, né? Tá pesado, bastante dívida aqui, pouco equity. Né? Essa proporção que tem aqui de uma para outra, tá? Se ela é grande assim ou se ela é pequena, essa proporção que é debt equity, uma empresa que tem bastante patrimônio líquido e pouco debt, mudou a proporção, né? Mudou a proporção, que é uma proporção maior. Só que isso aqui é contábil. Isso aqui é contábil. E eu tenho que pegar valores de mercado. Né? Então, DEL contabilidade. Né? Eu não vou olhar os demonstrativos financeiros e patronais da empresa. Eu tenho que olhar qual é o valor do equity da empresa a valor de mercado. Vou calcular, saber quantas ações existem da empresa e multiplicar pelo preço da ação que está sendo comercializada. Eu tenho o valor do equity de mercado. Beleza. E a dívida, como é que eu acho a dívida de mercado? O que tem no demonstrativo de resultado, no balanço patrimonial, perdão, são dívidas que às vezes têm vencimento em 10 anos. E eu preciso saber quanto vale no presente. Qual é o valor presente da dívida? Tá? Então eu vou ter que trazer esses valores de dívida com vencimento futuro para valor presente. E isso aqui é o valor de mercado, tá? Da dívida. Então, como é que a gente calcula aqui, passando para o português? A aula passada a gente aprendeu como fazer o CAE, que é o custo do patrimônio líquido, que era a taxa livre de risco, mercado maduro, né, mercado americano. Na aula passada a gente teve só o beta. Na aula retrasada a gente aprendeu qual era o prêmio de risco do mercado, né? O risk premium aqui, de mercado maduro, e mais então a exposição ao country risk premium. Aqui com o Lambda a gente aprendeu também na aula passada. Então, somando isso aqui, eu tenho o CAE. No caso da Embraer, esse CAE é o valor de mercado do patrimônio, era 11 milhões de reais ou 3,7 milhões de dólares. Isso lá em 2004. Tá? Bom, além do CAE, eu preciso saber o KD, né? Que é o custo da dívida. A dívida, então, vai ser o risk-free do mercado maduro, mercado americano, o default de spread de mercado emergente, no caso do Brasil, né? Então eu vou ter que pegar o rating
do Brasil, que nem eu peguei o rating da empresa Embraer, pela classificação sintética, no caso da Embraer. Classificação de default, somo elas e tem o custo da dívida. Então, do lado de fora, né, olhando como um analista, eu consigo saber qual é a taxa de juros que os bancos estariam atribuindo à empresa Embraer por conta do seu histórico de pagamentos de dívida. Então, é 9,29 nesse exemplo aqui. Tá? Então, o valor de mercado da dívida, 2.083 milhões, né? 2 bilhões de dívida, ou 713 milhões de dólares, isso lá em 2004, é valor de mercado. Não é o valor patrimonial, tá? Que você vai encontrar no balanço. E esse valor, né, esses dois valores, eu vou multiplicar tanto os 10% que eu tive aqui do CAE, quanto os 9,29 do KD, vão entrar aqui na proporção que eu tenho, né, de patrimônio líquido e de dívida da empresa. 16% do total é dívida e 84% do total é patrimônio líquido. Então eu tenho o VAC, né, Weighted Average Cost Capital, da empresa, já deduzido do imposto de renda, do benefício fiscal. Tá? Beleza. O valor contábil do patrimônio era 3 bilhões e o de mercado é 2. Como é que a gente calcula, então, esse 2? Eu tenho que achar o valor de mercado da dívida considerando o meu fluxo de caixa, né? Aqui está considerando um fluxo de caixa de pagamento americano, em que ele está pagando durante 4 anos somente os juros, tá? Então, e lá no último ano ele vai pagar um montante da dívida. Então, se você abrisse lá em 2004 o balanço patrimonial da empresa, ela ia aparecer uma dívida de 1,9 e 222 de despesas de juros por ano, tá? Com essa taxa de juros que a gente calculou. E aí eu vou trazer toda essa dívida a valor presente. Está aqui o cálculo do fluxo de caixa, né? A gente não tem tempo na aula online, né, de fazer cálculo, mas vocês têm a lâmina, está aqui o exemplo pronto. Tendo dúvida, é só seguir o prospecto, né, e repetir numa planilha de Excel esses dados para você chegar ao valor da dívida, a valor presente. Tá? Agora, se eu partir de dólar, se eu partir da minha dívida em dólar, eu posso usar essa relação aqui de inflação, né, entre Brasil e Estados Unidos para estimar o custo de capital em reais. Tá? Então, aquele 9% que a gente chegou, esse 9 ponto alguma coisa aqui, era um KD, um custo de dívida em dólares, tá? Que em reais seria 16%. Como assim? É 9 em dólares e é 16 em reais, né? Por conta de que nós estamos num mercado diferente. A inflação do Brasil é diferente da inflação americana. Tá? Se vocês olharem desde que foi lançado o real até hoje, né, R$ 1.000, vocês teriam R$ 30, né, de poder de compra. Tá? Então é muito grande a inflação. Então, com R$ 30 em 1994, vocês compravam o que precisam hoje de R$ 1.000, né, para comprar a mesma coisa. Tá? Tamanha a inflação, né? Bom, acontece muito das empresas terem
além de dívida e de patrimônio líquido, equity, títulos híbridos aqui no meio, tá? Como ações preferenciais, warrants, né? É uma dívida e o cara tem daí o direito de conversão em ações, né? Que é o que está sendo aqui colocado como híbridos. Ele não é nem, é um mutante, né? Não é dívida e não é uma ação, né? Não é uma ação da empresa, ele é mutante, né? Dependendo, de acordo com o cenário, você tem a opção de conversão, né? Em vez de cobrar o juro, a empresa não pagou o juro, não pagou, então beleza, então eu vou converter em ações a minha dívida, tá? E aí, então, eu preciso considerar esse tipo de título híbrido, né? Aqui está um exemplo de como a gente calcula dividindo esse título híbrido, tá? Vou botar aqui um H de híbrido, quanto dele é dívida e quanto dele é equity. Eu tenho que fazer essa separação, tá? Para considerar no cálculo do VAC esse título híbrido. E aí, para isso, a gente normalmente utiliza o valor da opção, né, que é o modelo Black-Scholes, que a gente não está trabalhando, não está explorando. Até falei para o nosso diretor outro dia, né, tinha que explorar essa parte de mercado de derivativos, que entra opções, tá? E aí eu calcular qual é o valor do prêmio de uma opção, quanto vale a opção, né? E esse valor da opção é o valor que eu vou considerar como patrimônio líquido, em dívida conversível da opção, tá? Aqui tem um pequeno exemplo bem didático, né? Mas muito longe do que seria necessário para um cálculo real, profissional, né? Considerando precificações de opções, que você tem um mútuo conversível de 125 milhões, então não é pouca coisa, para nós é muito dinheiro, né, pessoas normais, mas para pegar para uma empresa como a Embraer, que a gente estava citando ali, né, ainda para a Embraer é pesado, mas pega empresas maiores, 125 milhões, para o caso da Tesla, né, que o Elon Musk não tem salário, todo o pagamento dele é em títulos de conversão em ações, tá? Então, daí 125 milhões é um título conversível, né? E aqui nesse exemplo, a razão de conversão, a cada 10 ações, né, R$1.000 da dívida, $1.000 da dívida. O valor total da dívida, 125 milhões, o preço de conversão, 125 por ação, e com isso eu calculo a quantidade de ações na conversão, né? Daria 1.250.000 ações de conversão, né? A análise de conversão da opção, a gente vai então considerar, né, comparar o valor da conversão com o valor nominal da dívida, e se o preço do mercado da ação subir, nesse exemplo aqui, para 150, né, o preço de conversão é 125, vai acontecer desses 1.250.000, tá, vezes 150, passar para 187, ou seja, eu tenho 187 milhões que serão convertidos em equity. E o contrário, se ela cair para 80, né, 1 milhão de ações vezes 80, eu tenho 100 milhões, né, que será mantido em dívida. Então, de acordo com a flutuação do mercado, eu vou ter que estar acompanhando, né, para saber quanto desse título híbrido ele vai ser considerado
no cálculo do equity, ou se ele vai ser considerado no cálculo da dívida, né? Então, no matematiquês, para vocês entenderem, aí eu chegar ao custo do capital, que é o AC, tá? Eu tenho o custo do capital próprio, que a gente aprendeu, o CAI. Esse CAI, a gente, todas as 5 primeiras aulas, né, praticamente, vão para achar esse CAI. A gente viu que é o CAPM, né, Capital Asset Price Model, que ganhou o prêmio Nobel, que tem essa forma aqui, né? Tá? O custo do capital próprio, ou Equity Risk Premium, mais a exposição da empresa ao Country Risk Premium. Então, esse é o meu CAI. Vezes a proporção que eu tenho, né, que é capital próprio, em relação ao total do meu balanço patrimonial, a proporção que eu tenho de equity e débito, né, capital próprio. Então, eu tenho capital próprio, equity, sobre débito mais equity. É o que está entre parênteses. Tá? Essa proporção de equity, multiplicado pelo CAE. E do outro lado, qual é o custo da empresa que a gente aprendeu na aula de hoje? Cadê, né? Descontado o benefício fiscal. E agora eu tenho a mesma razão, só que de ordem inversa. Meu débito sobre débito mais equity. Qual é a proporção que eu tenho de débito em relação ao meu total, né, da empresa? Então, eu tenho os pesos que devem ser considerados, tá? Então, quanto maior for esse KD, vai reduzir o VAC. Né? Se aumentar a proporção de dívida, reduzindo o VAC, aumenta o valor da empresa. Tá? Então, por isso que eu disse que empresas que devem bastante, elas valem mais do que empresas que não devem nada. Porque o valor intrínseco é igual ao fluxo de caixa sobre 1 mais o VAC, né? O VAC num período N. E aí, então, que é um somatório de fluxo de caixa. Então, quanto menor for esse VAC, maior o valor da empresa, né? Teoricamente. Né? Porque, como eu falei, aqui no Brasil, o custo da dívida é mais alto que o CAE. Né? A grande maioria das empresas estão tendo um lucro menor, vale menos a pena trabalhar, né, do que investir no mercado financeiro. Isso considerando um ano, né? Pegar as empresas do varejo, vocês olhar, é muito difícil uma empresa do varejo, aí Santa Maria, que é uma cidade comercial, você pegar aí uma empresa, um empresário, né, que fechou o ano com 10% de lucro. Né? E aí você olha a Selic, está 14,75. Né? Então é um prêmio negativo para o trabalho. Né? Tá? A não ser que a empresa tenha um lucro no final do ano líquido, depois de pago tudo, né? Inclusive o prolabore do dono. Né? Prolabore é o salário do dono. Né? O dono também é um empregado da empresa. E aí ela tem que ganhar pelo menos os 15% no ano. E se vocês pegarem a média do Brasil, o setor de varejo não está conseguindo isso. Né? E aí o que saiu na mídia, ganhou notoriedade, as famosas empresas zumbis, né? Porque elas estão atoladas em dívida e não conseguem sair da dívida. Tá? Aqui um resumo da aula de hoje, com o custo da dívida. Cadê? Como é que a gente acha ele, né? Então, é o custo da dívida
a taxa livre de risco, mais o spread de inadimplência do país, mais o spread de inadimplência da empresa, que a gente calcula, né? Lá o índice de cobertura do lucro líquido, do LAGI, perdão, do LAGI, e entra uma classificação de rating, né? Então vai ter o spread de inadimplência, mais o spread de inadimplência do Brasil, tem mais a taxa livre de risco, que é o T-bonds americano, eu tenho o custo da dívida, tá? Após o imposto, eu tenho que saber quanto que a empresa paga de imposto. Se você quiser saber em reais, eu tenho que considerar a inflação do Brasil e a inflação americana, né? E para mim, isso aqui também é muito importante, e aí eu vejo muito trabalho errado, né? Inclusive na internet, muita gente apresentando-se como autor, um grande domínio, até às vezes pode até saber, né? Mas aí apresenta um exemplo considerando a dívida do patrimônio, sem considerar a dívida de mercado. E aí o valor da empresa justo, né, não é representativo. Então eu preciso achar o valor da dívida da empresa a valor presente. Às vezes ela pode pegar uma dívida, exemplo, quem compra uma casa financiada para pagar em 30 anos, né? Aí o pessoal fala, vai pagar 3 casas, né? Vai pagar 3 casas, mas em 30 anos. Trazido o valor presente, quanto representa essa dívida, né? Tá? Então, eu preciso achar no valor presente o valor da dívida. Se eu fosse lá no banco e fosse quitar a casa, né? Hoje, qual seria o valor da dívida? Não um montante ainda por vencer, tá? Isso distorce muito, então, a realidade, né? Se eu considerar o que está no balanço patrimonial. Mais uma álgebra, agora mais sintética, considerando a existência de híbridos como ações preferenciais, né? Preferencial stocks, aqui está sendo colocado, além de equity e debt, eu tenho ações preferenciais, e aí eu tenho o custo da ação preferencial, que vai ser diferente do CAI. Tá? Por que é diferente? Porque normalmente eles têm prioridade no recebimento, né, no pagamento de dividendos. Tá? Aqui um exemplo de cálculo, se eu estou dentro da empresa, eu estou no banco, e o cliente, ele compartilhou os dados financeiros com a gente, então eu tenho acesso a todas as dívidas que ele tem e ao valor que ele pactuou com o banco de taxa de juros, né? Então, com isso, eu consigo calcular de forma bem real qual é o custo do VAC, né? Se eu tiver acesso às informações internas da empresa. Então, eu não preciso usar um dado sintético de uma classificação de terceiros. Então, eu vou ter a ponderação aqui, né, de cada custo, do montante de cada dívida. Eu devo R$1.000 a 9%, devo R$2.000 a 8%, devo 4.500 a 8%, né, dos totais 12. Então, com isso, eu vou conseguir achar qual é o meu custo após o imposto de renda, né, meu KD após o imposto. Tá? E eu tenho aqui quanto é que é a proporção do PL. Isso aqui é o meu equity, né, em relação ao débito mais equity, 14%. E são 5 mil o meu PL. Lembrando que esse PL
ele é a valor de mercado, tá? São ações vezes o preço. Encerrar a aula. A nossa lâmina final, que vocês têm que tentar trabalhar em casa, tem os links aqui do lado, da onde obter as informações, né? Então é só clicar em cima que vai abrir a tela original, de onde é que saem esses percentuais aqui, tá? Depois disso, na ordem, na sequência, vocês têm as equações algébricas que foram apresentadas para vocês, sendo representadas aqui por letras, né, na planilha do Excel, para vocês chegarem ao custo final do VAC da empresa, tá? Aqui as referências, caso queira se aprofundar no tema, né? Nunca é demais, se forem se tornar um profissional da área. Feito? Esse era o conteúdo da aula de hoje.